ainda no capítulo 2, nós começamos no domingo passado a falar sobre esse texto. Capítulo 2, verso 18. Nós vamos ver 3 cenas do Evangelho de Marcos. Eu quero meditar com vocês na segunda cena desse Evangelho. Marcos 2, verso 18 em diante. Marcos 2, 18 até o capítulo 3, verso 6, é o que nós vamos ler mais uma vez nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor. Marcos 2, 18. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhes perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Mas dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira a parte da veste velha e fica maior no todo. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os seus discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram os fariseus: vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: nunca leste o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. De novo entrou Jesus na sinagoga, e ali estava um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-nos ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos mais uma vez nessa noite e te pedimos a tua misericórdia para nos acompanhar nesse momento, a fim de que possamos compreender a tua palavra, aplicá-la à nossa vida, a fim de que teu nome seja glorificado através de nós. Pedimos essa bênção, pedimos essa graça, pedimos que teu Espírito Santo nos ensine, nos instrua, conforme os conselhos da tua santa e poderosa palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você já percebeu que o brasileiro, de certa forma, ele trabalha esperando a sexta-feira? O brasileiro criou uma expressão chamada sextou. Já ouviu essa expressão? Na segunda-feira, o brasileiro diz assim: estou ressacado da sexta.
Poxa, quem criou a segunda-feira não poderia nem existir. Ele trabalha na segunda, trabalha na terça, trabalha na quarta. Quando chega na quarta-feira, ele já está já querendo que chegue sexta-feira. Quando chega a sexta de manhã, ele já não quer mais nem trabalhar, porque já pensa, né, de forma geral, o brasileiro pensa na farra. Ele aproveita então a sexta-noite, o sábado, dia e o domingo também. E na segunda-feira ele chega no trabalho com essa carga. Ora, é óbvio que isso não é um bom pensamento. Porém, existe uma razão pela qual nós esperamos o descanso. Essa razão foi estabelecida por Deus. Deus estabeleceu que nós deveríamos trabalhar 6 dias e deixar de trabalhar no 7º dia. Óbvio, talvez algumas pessoas perguntem, pastor, mas por que então a gente se reúne no domingo e não no sábado? Eu vou responder isso no caminho desses 2 dias, deste e do próximo sermão. Mas uma coisa interessante, nós precisamos pensar que são 2 coisas que definiam um judeu. Um judeu era definido porque ele cultuava a Deus em Jerusalém, no templo. E a outra definição era que ele cultuava no sábado. Havia também outras cerimônias, por exemplo, a circuncisão. O que é um judeu? É alguém que se corta, né, corta o órgão genital masculino, e alguém que não trabalha no sábado. Essa era a definição geral do que seria ser judeu naquele contexto. E isso está muito claro na Escritura. Lá em Êxodo, capítulo 20, Deus estabeleceu lá os 10 mandamentos. E um desses 10 mandamentos consistia em separar um momento para não trabalhar. Isso é muito importante para nós entendermos o que está sendo escrito nesse texto. Nós já vimos algumas coisas, algumas discussões. Já tinha uma discussão dos fariseus e os discípulos de João com Jesus em relação ao jejum. Os fariseus e os discípulos de João criaram o hábito de jejuar 2 vezes por semana. Mas isso não existia na lei. A lei exigia apenas um jejum por ano, de 24 horas. Era somente o dia da Páscoa. Era o único dia. Mas, para desenvolver um pouco mais essa vida de piedade, os fariseus começaram a colocar e criar algumas outras regras para facilitar a piedade. E o jejum foi uma dessas áreas. Talvez você se pergunte quem eram os fariseus. É importante a gente entender isso. Os fariseus foi um grupo de pessoas piedosas, de judeus piedosos, que surgiram basicamente depois que o povo de Israel voltou do exílio babilônico. Nesse período que a Malaquias deixa de profetizar, passa-se 400 anos até a vinda de Jesus. Esses 400 anos, houve algumas guerras, houve algumas disputas, e esse grupo chamado de fariseus era um dos grupos que se destacaram na defesa da lei. Só que o desejo de defender a lei, guardar a lei, foi tão grande, que acabou se criando outras leis em cima das leis que já haviam nas Escrituras. E é esse grupo que está questionando a Jesus aqui. E nós vimos então na semana passada essa disputa em relação ao jejum. Do verso 18 ao verso 22, nós encontramos aí 5 lições que nós aprendemos na semana passada, onde nós vemos a indignação de Jesus contra a religiosidade. Em primeiro lugar, nós vimos que a religiosidade transforma a fé em fardo. Ela transforma a fé em fardo. É a primeira coisa, o primeiro perigo da religiosidade. Nós vimos isso na semana passada. Em segundo lugar, nós também vimos que a religiosidade separa os cristãos em primeira e segunda categorias. É como se essas regras que são criadas pelos homens formassem na igreja 2 classes de cristãos: os mais espirituais e os menos espirituais. E isso estava sendo criado aqui, por exemplo, pelos fariseus em relação ao jejum. E isso é criado entre nós, quando nós criamos regras acima das regras que já existem na Escritura. Em terceiro lugar, a religiosidade também, nós aprendemos na semana passada, aprendemos que ela atrapalha a alegria de estarmos na companhia
quando Jesus responde aos fariseus, dizendo: como é que pode alguém, os convidados do noivo, estarem tristes se o noivo está com eles? Se está em festa de casamento, como é que pode estar contrito em jejum? Não pode. Isso ele disse para mostrar que ao invés dos fariseus estarem se alegrando com Cristo, eles ainda estavam agindo como se Cristo não fosse esse noivo. Nós vimos também, em quarto lugar, que a religiosidade é incompatível com a mensagem do Evangelho. Isso nós vimos, basicamente, naqueles dois últimos versos da parte que ele fala do jejum, verso 21 e verso 28, onde Jesus usa duas ilustrações. Ele diz: olha, você não pode usar pano novo para colocar em veste velha, nem vinho novo para colocar em odres velhos. O que Jesus está dizendo? É que para que o Evangelho seja recebido por alguém, é necessário que essa seja uma nova pessoa. Nós vimos isso também na semana passada. E a última lição que nós vimos na semana passada é que para receber o Evangelho de Cristo é necessário abandonar a religiosidade. Nós vimos isso. Para receber o Evangelho de Cristo é necessário abandonar a religiosidade. Sem o abandono da religiosidade, não há abraço do Evangelho. Não tem como nós acharmos que podemos fazer algo para alcançarmos a salvação e olharmos para Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Isso nós vimos tudo na semana passada. Hoje eu quero ver apenas um episódio com vocês que é relacionado a essa discussão sobre o que é certo ou errado. Isso vai do verso 23 até o verso 28, aonde nós vemos agora há pouco que havia uma disputa, também criada pelos fariseus. O que estava acontecendo aqui? Os fariseus olharam os discípulos de Jesus colhendo espigas no sábado. E eles começaram então uma acusação. O verso 23 diz assim: ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram de novo os fariseus: vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Essa é a acusação então dos fariseus. Quero lembrar os irmãos que era proibido trabalhar no sábado. Proibido. Do pôr do sol da sexta-feira à noite até o pôr do sol do sábado era proibido. Eu costumo até brincar com alguns amigos que conversam comigo, que são adventistas, e eu pergunto para eles: você guarda o sábado? Sim, guarda. Qual é o sábado que você guarda? O seu ou o do judeu? Aí ele pergunta: como assim? Porque o fuso horário de Jerusalém é diferente do horário do Brasil. Qual dos dois você guarda? O seu ou o judeu? Aí ele fica numa encruzilhada. Por quê? Porque o sábado que Deus mandou guardar foi o sábado judaico. E se o fuso horário deles é diferente, então não seria o nosso sábado que deveria ser guardado nos mesmos horários. Veja, irmãos, de fato era proibido trabalhar no sábado, mas era permitido fazer outras atividades. Mas os fariseus tinham tanta preocupação em saber o que era certo ou o que era errado no sábado, que eles começaram a criar outras leis, chamada uma interpretação da Escritura, chamada Mishnah. A Mishnah era essa interpretação que tentava guiar as pessoas sobre o que elas podiam e não podiam fazer no sábado. Mas isso deve ter acontecido, com certeza. Acontece comigo na vida pastoral. Algumas pessoas chegam para mim e perguntam: pastor, eu posso fazer isso dessa forma? Aí eu digo: olha, veja bem, a Bíblia não fala nada sobre isso. Ou então: pastor, eu posso fazer isso ou aquilo dessa forma? Então, bem, a Bíblia é muito clara sobre isso, ela diz isso e aquilo. Então imagino eu que os fariseus também passaram por isso. E as pessoas começaram a perguntar: e aí, posso caminhar no sábado? Até que momento a minha caminhada é violação do sábado? E aí os fariseus começaram a pensar: vejamos, o que seria uma jornada de um dia? Bom, a jornada de um dia seria 2.000 passos. 2.000 passos. Então, se você der 1.999 passos
No sábado, então está tudo bem. Você não violou o sábado, né? Você não está de mal com Deus, você está em pecado, você não está trabalhando. Foram criadas tantas e tantas leis em relação ao sábado, que basicamente 39 dessas leis foram catalogadas. 39 leis sobre o que se podia ou não podia fazer no sábado, sobre pecados maiores e pecados menores em relação ao sábado. Todo o trabalho era proibido, porém, algumas coisas eram permitidas. Veja, amarrar e desamarrar nós, você não podia, porque isso era considerado trabalho. Costurar também não. Costurar mais do que um ponto podia, 2 já não podia mais. Imagina só um médico, acontece algum acidente, alguma coisa, ou uma mãe que está preocupada com o seu filho que se cortou. Bom, se não era algo que poderia levar à morte, ela podia fazer um ponto só. Esperar o sábado terminar para que ela pudesse então costurar todos os pontos. Bem, é uma coisa meio surreal. Você não podia também escrever mais de uma letra no sábado. Se você escrevesse mais de uma letra, você estaria trabalhando. Só uma letra. Diga-se de passagem que o hebreu não tinha vogal, né? Então era só consoante. Então era só uma consoante que ele podia escrever por sábado. A regra geral, irmãos, era para não começar um trabalho que você não pudesse terminar com o início do sábado. É por isso que, com a morte de Jesus, eles estão preocupados. Os judeus estão preocupados lá, está Jesus e os outros dois ladrões. Quando está Jesus já morreu porque ele já sofreu bastante antes. Eles estão preocupados, o sábado está chegando, e aí? Vamos fazer o quê? Se a gente não tirar eles de lá, antes do sábado terminar, eles vão ter que ficar lá, o sábado todinho. E aí por isso eles resolvem então quebrar as pernas dos ladrões. E quando eles vão verificar, colocam Jesus, se ele está vivo, eles acabam furando Jesus com uma lança e veem que só sai água do corpo de Jesus, não sai sangue. Então se não tem sangue, não tem vida, era isso. Então precisa quebrar os ossos de Jesus. Então por isso, eles então identificaram que ele já estava morto, e aí resolveram tirar as preces, né, e colocar no túmulo antes que começasse o sábado. E o sábado começava na sexta-feira, às 6 da tarde, né? Aí o que acontece então? Havia muitas e muitas leis. Então se você só poderia começar um trabalho se você tivesse certeza de que esse trabalho você poderia terminá-lo antes do sábado começar. Havia outras leis, por exemplo, se uma casa começasse a desmoronar, você poderia escorar ela, você não poderia construir nada. Uma escora, só emergencial para ela não cair na sua cabeça. Eu fico imaginando, por exemplo, o que aconteceu agora nos Estados Unidos, aquele furacão que deu nos Estados Unidos, aonde levou o telhado de várias casas. Imagina só um pai de família, uma mãe, preocupada com seus filhos, o vendaval passa, o furacão passa, a casa está lá e a chuva cai. Ela vai esperar o sábado terminar para ela poder cobrir os móveis. Imagina só essa realidade. De acordo com essas leis criadas pelos fariseus, era proibido colher no sábado. Veja, era proibido trabalhar, mas para eles era proibido colher, até mesmo colher. Havia uma lei em Levítico que permitia que você no sábado colhesse com as mãos. Você não poderia colher com a foice, porque se você colhesse com a foice, você estaria trabalhando. Mas se você está colhendo com a mão, você está tirando coisa para você comer. Então, pode. E era isso que os discípulos de Jesus estavam fazendo. Eles não estavam usando foice. Eles estavam colhendo com as mãos. Então, não estavam violando a lei de Deus em relação ao sábado, mas estavam violando a interpretação que os fariseus faziam do que era trabalho ou não, que era permitido ou não no sábado. Isso nos leva, então, irmãos, a pensar um pouco, porque eles estão criando leis para preservar uma lei. Isso é o que nós chamamos de legalismo. Talvez a intenção deles fosse boa. Olha, vamos fazer isso aqui para que tal lei não seja violada. Talvez a intenção fosse boa, mas ao criar leis, além das leis estabelecidas por Deus, eles estavam mostrando a
desconfiança e o desrespeito à lei do Senhor. Esse é um ponto muito importante. Isso nos leva então à nossa primeira lição de hoje. Todas as vezes que impomos nossos costumes e regras aos nossos irmãos, estamos desprezando a palavra de Deus. Todas as vezes que nós exigimos que os nossos irmãos façam alguma coisa que não está na Escritura, nós estamos desprezando a própria Escritura. Eu lembro de uma vez que um irmão, com muita boa vontade, pediu para que eu estivesse pregando para os jovens da igreja, de uma determinada igreja. E ele chegou para mim e disse: pastor, eu queria que o senhor pregasse contra a bebida. E você dissesse lá que beber é pecado. Porque tem jovens aqui na igreja que estão bebendo. Eu respirei fundo, tentei buscar a sabedoria do Senhor para responder isso para o irmão. Perguntei para ele: o que o irmão entende sobre o que a Bíblia diz sobre bebida? Aí eu entendo que é pecado. Mas como foi que o irmão chegou a esta conclusão? Olha, isso é óbvio, todo mundo sabe que é pecado. Mas como foi que o irmão chegou a essa conclusão? Me diga um texto para eu poder ler com o irmão e a gente poder conversar sobre ele. Bom, pastor, eu não sei, não lembro agora, não lembro o texto exato, mas eu sei que é pecado. Então vamos fazer assim: o irmão procura um texto. Quando o irmão me encontrar, o senhor me chama para a gente conversar. Aí eu estudo o texto, e se o texto estiver falando isso, então eu vou e falo para os jovens. Tudo ok? Ele disse: não, pastor, o senhor deve saber. É por isso que eu estou lhe perguntando. Você deveria me saber também. Não há nada na Escritura que diga que beber é pecado. Nada. A Bíblia condena a embriaguez. Ela é muito clara disso. Só que o irmão continua comentando comigo: pastor, mas veja só, pensa comigo. Se nós dissermos que não é pecado, isso não vai incentivar os nossos jovens a beber? Então é melhor dizer que é pecado. E a gente evita esse erro. Eu disse: talvez você queira fazer isso. Mas se você fizer, você está fazendo a mesma coisa que os fariseus faziam. Criando leis acima das leis que já estão criadas. Esse é um ponto muito importante. Porque quando nós criamos leis, além, ou regras, ou costumes, além daqueles que estão na Escritura, nós estamos desconfiando do que aquilo que está aqui é suficiente para a nossa espiritualidade. Esse é o ponto. Nós estamos desconfiando da própria palavra de Deus. Nós estamos, além de violando, desacreditando de que ela, ou que tem nela, é suficiente para fazer com que nós sejamos instruídos, conduzidos, transformados à imagem de Cristo. Este é o ponto. Precisamos ser honestos, obedientes, sensatos e fiéis ao que a palavra de Deus diz. Nada além disso. O que passar disso é legalismo. O que passar disso é desprezo para com a palavra do Senhor. Pastor, então qual foi a saída que o Senhor deu? O Senhor pregar a Escritura. Cheguei, abri e disse: olha, a Bíblia não condena a bebida, mas condena a embriaguez. Pastor, então como é que eu sei que eu estou embriagado? Não sei como você vai saber. Com certeza você sabe na hora que você começa a perder a sua sobriedade. Se você tem problema com bebida, então não beba. Se você sabe beber socialmente, tenha cuidado, porque existem outras coisas aí envolvidas. Que outras coisas são essas, pastor? Olha onde nós estamos. Você ouviria um pastor que está sentado na mesa de um bar bebendo cerveja? Não, pastor, eu teria dificuldades, por isso eu não bebo. Porque não é só a bebida em si que está envolvida. É o meu testemunho à sociedade. Por isso, eu não bebo. Eu entendo que, no contexto em que estamos, a bebida, infelizmente, foi associada com o pecado. Mas chegou a esse extremo. E por causa disso, eu não bebo. Para que o Evangelho não seja de pronto rejeitado. Para que as pessoas nas quais eu convivo, elas possam perceber que eu me privo, sim, de coisas que eu poderia
questão não é se beber é pecado ou não, mas se eu estou dando um bom testemunho com aquilo ou não. Essa é a pergunta que precisamos responder. Graças a Deus aquilo foi resolvido. Eu digo para vocês, alguns jovens deixaram. Na verdade, a grande maioria deixou. Mas ficaram os 3 ou 4 que não quiseram deixar. E eu tenho certeza que se eu dissesse que beber é pecado, eles também não deixariam. Porque o problema não está na regra. O problema está no coração. Quando nós entendemos a palavra de Deus e vemos que nós somos criados para viver para Ele, então, quando ouvimos a palavra de Deus, nós obedecemos. Mas quando nós encontramos a Escritura um impedimento para fazer aquilo que nós queremos, não deixamos de lado a palavra de Deus. É errado, irmãos, tanto a imoralidade quanto a moralidade que despreza a revelação de Deus. Ambos são errados. O imoral desobedece a lei. E o moral, muitas vezes, cria lei, além da lei que já está posta. E ambos são errados. Mas a segunda lição aqui também, que eu posso perceber nesse trecho que eu estudei, meus irmãos, é que a religiosidade deturpa a palavra de Deus. É óbvio, se eu começo a criar leis acima de leis, com o tempo, eu estou deturpando a própria Escritura. Veja o que aconteceu com os monges, por exemplo. A ideia deles é que santo é alguém separado. Essa foi uma ideia, é bíblica. Mas separado como? Aí eles pensaram, geograficamente, vamos nos isolar. Criaram mosteiros onde eles tentavam se isolar do mundo em busca da santidade. O que acontecia? Continuavam seus pecados. Por quê? Porque o próprio Deus que diz que Ele nos separa do mundo, Ele diz, nós ainda estamos no mundo. E ainda diz que nós devemos ir pregar o Evangelho, ter contato com pecadores. Imagina Jesus com esse contexto. Ele não teria feito o que ele acabou de fazer no texto anterior, sentar com pecadores e publicanos. Se Jesus tivesse essa ideia que os monges tiveram, então Jesus não teria sentado com pecadores, não teria comido com pecadores, não teria participado de banquetes com pecadores. É um erro também imaginar que a religiosidade, leis, além da lei que a gente já tem, vai nos ajudar na luta contra o pecado. Não vai. Pelo contrário, ela vai deturpar a palavra de Deus. Não podemos, irmãos, proibir o que Deus não proibiu. Não podemos permitir o que Deus não permitiu. Quando fazemos isso, além de não sermos fiéis à palavra do Senhor, conduzimos outros de forma inapropriada a se afastar da palavra do Senhor. Havia um reformador que dizia, quando a palavra de Deus fala, eu falo. Quando ela se cala, eu me calo. E é isso que devemos entender. Veja, irmãos, quantas regras não foram criadas durante esse período? Os irmãos até mais da minha época, até mais antigos do que eu, devem lembrar. Cristão não podia usar brinco, não podia usar calça jeans, as mulheres não podiam calça jeans. Os homens, até hoje, de vez em quando, em alguma cidade do interior, a gente vê que ele não pode tirar a calça social. O que são isso? O que é isso? É regra em cima de regra. É legalismo. É desprezo contra a palavra. É impor aos homens aquilo que Deus não impôs. É um fardo. Cria um peso e não algo leve. Lembra que Jesus disse, tomai sobre mim o meu jugo, porque o meu fardo é leve. Mas deixa eu continuar um pouquinho mais, irmãos, e ler o versículo 25 e 26 com vocês. E vemos mais algumas lições. O versículo 25 diz, mas ele lhes respondeu. Nunca leste do que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam a comer. Veja, quando Jesus é questionado sobre por que os seus discípulos
comiam, né? Colhiam espigas com as mãos, ele responde com esse trecho. Ele cita a Escritura. Ele diz: vocês não leram? Não leram o que aconteceu com Davi? Mas vejam, um ponto muito importante é: o que foi que aconteceu com Davi? Davi violou a lei porque quis violar. Por quê? Tem uma telha aqui, eu vou ver. Jesus mesmo disse: quando se viu em necessidade. Quando Davi se viu em necessidade, ele violou uma lei. A lei era: só pode comer os pães da proposição os sacerdotes. Davi já estava caminhando e fugindo do rei Saul já há alguns dias, com fome, ele e os seus soldados. E eles então chegam lá e perguntam para o sacerdote: tem alguma coisa de comer aí? Se não tem nada hoje. A única coisa que tem são os pães da proposição. E com a permissão do sacerdote, Davi foi lá e comeu. Veja, duas coisas aconteceram. Davi estava em necessidade e com a permissão do sacerdote. Quando Jesus cita aqui, Jesus está trazendo pelo menos duas ideias importantes para nós. A segunda ideia eu vou deixar um pouquinho para frente mais. Mas a primeira ideia é que o sábado foi criado por causa da necessidade humana. Jesus vai falar um pouquinho mais à frente. Olha o verso 27, que ele diz: e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Quando Jesus responde isso, ele está mostrando por que os fariseus estavam errando na interpretação da lei. Os fariseus estavam fazendo com que o sábado fosse o peso sobre o qual os homens deveriam levar. Era esse o peso sobre as suas costas. E Jesus está dizendo isso, não ao contrário. O sábado foi criado para aliviar a carne. Veja, quando Deus estabelece o sábado, Ele estabelece por um motivo. Eu quero que você vá comigo, por favor, lá em Êxodo, capítulo 20. Nós vamos ler rapidamente. Êxodo 20, verso 8. Diz assim: lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das portas para dentro. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou, parou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Eu quero lembrar-vos que existem apenas 2 mandamentos que são positivos nesses 10 mandamentos que existem aqui no capítulo 20. Veja: não matarás, não roubarás, não furtarás, não. Mas tem 2 mandamentos que são positivos. É o sábado. Lembra-te do dia de sábado. E o outro é o verso 12. Honra teu pai e tua mãe. Deixa eu tentar explicar isso para os irmãos. Quando Deus cria o sábado, Ele cria por uma razão. Deus criou o mundo em 6 dias. E no sábado, Ele se relacionou com a sua criação. Essa foi a razão dele ter separado o sábado. Ele criou o mundo em 6 dias. E no 7º, Ele se relacionou com a sua criação. E então, Ele estabeleceu que o homem trabalhasse 6 dias e se relacionasse com Ele no 7º. Deus, ao ver a beleza da sua criação, Ele se relaciona com ela. E Ele então diz: para o homem poder se relacionar bem com a criação, ele precisa se relacionar com o Criador.
Deus criou o sábado por uma necessidade que o ser humano tem antes do pecado. A necessidade de se relacionar com Deus. O homem cai, o homem peca. Isso mostra a maior necessidade que ele tem ainda de guardar o sábado. De se relacionar com Deus. Mas não era simplesmente se relacionar com Deus. Porque era no sábado que o povo se reunia para cultuar a Deus. Mas era no sábado que o povo se reunia para se relacionar uns com os outros. O sábado era um culto público. O sábado era o dia de reunião do povo de Deus para se relacionar com o Deus que criou esse povo. Essa é a razão pela qual então Jesus diz: o sábado foi criado porque o homem tem necessidade de se relacionar com Deus. Você quer ver uma coisa? Trabalhe todos os dias. Todos os dias. Passe um mês trabalhando sem descansar um dia. Você vai se sentir cansado. Para não perder o foco, Deus estabelece um descanso. Para que o homem não se afaste de Deus, Deus estabelece um dia para ele lembrar, junto com outras pessoas, de que ele precisa se relacionar com Deus. Mas em Hebreus nós lemos, por exemplo, não deixemos de congregar, como é o costume de alguns. Nós devemos exortar uns aos outros, para quê? Para que o nosso coração não seja perverso, mas para que todos estejamos caminhando juntos, olhando para o Senhor. Deus estabelece então que 6 dias você constrói um cemitério, você constrói a sua casa, você constrói o seu trabalho, o seu salário, o seu dinheiro, você constrói. Mas lembre-se que você só constrói porque Deus construiu isso para você. Esse é o ponto. Nós temos em nós mesmos, no nosso DNA, antes mesmo do pecado, a necessidade de nos relacionarmos coletivamente. Esse é o ponto. O sábado significa cessar, parar de trabalhar, mas não para fazer o que eu quero, mas para fazer o que Deus quer. E o que Deus quer que eu faça no sábado? Me relacione com Ele de forma coletiva. Povo de Deus reunido para cultuar a Deus no dia do Senhor. Mas pastor, até agora o senhor falou de sábado, então por que nós cristãos não guardamos o sábado? Meus irmãos, quando Deus criou aqui a lei em Êxodo 20, Ele disse: está tudo perpétuo, está lá, está tudo perpétuo. O dia de você se relacionar com Deus é o dia do sábado. No sábado você teria um encontro com Deus. Você pode se relacionar com Ele. Quando Jesus vem, Ele cumpre a lei. Ele descansa no sábado. E no domingo, na sua ressurreição, Ele estabelece o dia que o homem poderia se relacionar com Deus em Cristo. Esse é o ponto. Por isso Jesus fala no verso 28. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Em outras palavras, nós temos a seguinte lição aqui: Jesus é o Senhor do descanso de Deus para o homem. Essa é a nossa outra lição. Jesus é o Senhor do descanso de Deus para o homem. Aonde é que nós encontramos descanso? Em Cristo. Esse é o ponto. Nós encontramos descanso da nossa obra, dos nossos pecados, do nosso fardo em Cristo. O sábado foi estabelecido como uma lei perpétua para que nós pudéssemos descansar e nos relacionar com Deus. E isso aconteceu na ressurreição de Cristo. Deixa eu tentar provar isso para vocês. Lá em Lucas 24, quando Jesus ressuscita, Ele ressuscita no dia de domingo, no primeiro dia da semana. Ele vai aparecer novamente, ele aparece ali as mulheres, né, que vão tentar ungir nesse dia de domingo. Depois, ele aparece também no domingo a mais 2 de seus discípulos no caminho de Emaús.
7. Atos 20, verso 7. Paulo, um dos apóstolos, está pregando o evangelho em vários lugares, mas tem um dia que ele se reúne com a igreja. Um dia, não é, sabe? Atos 20, verso 7 diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem, por de imediato exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Veja, o que eu quero que você destaque aqui é que Paulo, juntamente com alguns irmãos, se reúnem no domingo, no primeiro dia da semana, para quê? Para partir o pão. Esta é uma expressão usada pelo povo de Deus no início para dizer: vamos celebrar a ceia do Senhor, vamos cultuar ao Senhor como igreja do Senhor. Essa era a expressão para fazer referência ao culto público. E eles se reúnem para cultuar a Deus quando? Porque eles entenderam que quando Jesus morre na sexta, descansa no sábado e ressuscita no domingo, o domingo representa para nós o dia que nós entramos no descanso de Deus. Porque a obra de Cristo foi consumada na hora da sua ressurreição. Ele morre, ele diz: está consumado. E quando ele ressuscita, ele diz: é um novo tempo. É um novo período, uma nova aliança. Um novo povo. A ideia, os princípios do sábado, o princípio estabelecido por Deus no sábado continua. Só que nós fazemos isso no domingo. Por quê? Porque nele celebramos a ressurreição do nosso Senhor, que trouxe o descanso de Deus para nós, que fez com que nós pudéssemos nos relacionar com Ele de forma viva e coletiva. Esse é o ponto. O princípio do sábado continua. No decálogo, nenhuma dessas leis que estão no decálogo deve ser desobedecida por nós. Mas o próprio Jesus disse que Ele é o descanso. E Ele, para nós, deve ser cultuado no domingo, porque o povo de Deus, os apóstolos, se reuniram no domingo para isso. Isso nos leva a algumas aplicações, irmãos, que eu queria destacar com os irmãos. Só algumas aplicações. O domingo não é dia de eu fazer o que eu quero. O domingo é dia de me juntar com o povo de Deus para adorar o Senhor. Pastor, então eu não posso louvar a Deus no outro dia? Claro que pode. Claro que pode, individualmente. Com a sua família. Talvez com um amigo. Mas o domingo é o dia que o povo de Deus se reúne para cultuar a Deus, lembrando da ressurreição do nosso Senhor. Olha, irmãos, todas as nossas reuniões, todas elas, são uma lembrança de que entramos no descanso de Deus ao ver o nosso Cristo pela fé ressurreto. É pela fé que visualizamos isso. É pela fé que enxergamos o nosso Senhor ressurreto. E por causa dele, nele, nós temos relacionamento com Deus. Por isso nós devemos guardar o domingo. A ideia não é: você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode aquilo outro. Não é essa a ideia. A ideia é: busque ao Senhor. Busque ao Senhor de forma coletiva. É o dia que o povo de Deus deve exaltar ao Senhor. Então preserve isso o máximo que você puder. Infelizmente, na nossa época tem surgido alguns novos fariseus, que eu posso chamar assim. Algumas pessoas que dizem: olha, você não pode ir no shopping no domingo, você não pode ir na praia, você não pode
andar, você não pode caminhar, você não pode fazer nada no domingo. Tem que guardar o domingo. Bom, isso também seria cair no legalismo. Porque a ideia do domingo é guarde o dia para se reunir com o povo de Deus. Se você for fazer alguma coisa que atrapalhe isso, então não faça. Qualquer coisa que vai atrapalhar a reunião coletiva, você participar com o povo de Deus, de adorar a Deus, de se reunir para lembrar do descanso de Deus em Cristo, não faça. Esse é o princípio. Não é você não pode. Não. O princípio é faça. Cultue ao Senhor junto com a igreja. Celebre a Cristo Jesus o descanso de Deus por nós. Faça de tudo para que o domingo seja preservado para adorar o Senhor. Você pode, com certeza, você pode visitar o irmão, ir na casa dele e convidá-lo para vir na igreja. Você pode muito bem passear com ele, pode. Mas se isso vai atrapalhar a reunião, então não faça. O princípio é esse. Faça tudo para que você possa cultuar a Deus, com o povo de Deus, porque esse dia foi separado por Deus para isso. Você precisa lembrar, eu preciso lembrar de que nesse dia nos relacionamos com Deus coletivamente. Que o Senhor nos abençoe a sua palavra no nosso coração, para que possamos não agir como os fariseus, criando leis em cima de leis. Pelo contrário, entendendo que o domingo é o dia que nós podemos usufruir do suprimento da nossa necessidade, a necessidade que temos de nos relacionar com Deus coletivamente. Vamos orar. Senhor, nós queremos te bendizer nessa noite, te adorar, porque o Senhor criou leis pensando no nosso bem-estar, pensando em nos abençoar. Te damos graças porque muitas leis mostram o teu caráter e outras mostram a tua bondade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor criou a lei da guarda do sábado e que nós hoje celebramos no domingo o sábado do Senhor, Cristo Jesus. Te louvamos por isso, porque reconhecemos a necessidade que temos de adorar ao Senhor no dia de domingo. O dia que nós lembramos da ressurreição do nosso Salvador. O dia que nós lembramos que nós não temos o fardo do pecado sobre nós. O dia que nós lembramos que Cristo Jesus pagou o preço por cada um dos nossos pecados e nos deu nova vida, para que possamos, como nova criação, adorar a Ti, o nosso Criador. Te louvamos, Senhor, e te pedimos sabedoria para guardar o domingo, para que juntos possamos, então, ter as nossas necessidades supridas pela adoração, pelo culto, pela palavra, pela santidade do Senhor, junto com o povo do Senhor. Te oramos, Senhor, te agradecemos em nome de Jesus. Amém.